Bom, pessoal, mais uma aulinha, né? Essa aula sobre leis de Newton. E o intuito dela é fazer uma revisão do que a gente viu até agora, para que a gente tenha um pouco de conhecimento para os próximos conteúdos, certo? Lembrando que esse conteúdo é bastante importante para a continuidade do estudo da dinâmica, certo? A gente vai tentar fazer uma revisão das três leis e falar um pouquinho sobre algumas leis particulares, como, por exemplo, força normal, força-peso e a força de atrito, certo? Enfim, vamos lá. As três leis de Newton, elas parecem bastante simples, porém, elas são muito importantes. A primeira lei diz o seguinte, a lei da inércia. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se algo está parado, aquele corpo que está parado, ele vai continuar parado. E para que ele se movimente, é preciso que uma força seja aplicada sobre esse corpo. Da mesma forma, se um corpo está se movimentando, a tendência é que esse corpo continue se movimentando e só pare o movimento se uma força for aplicada sobre ele. A segunda lei diz o seguinte, é o princípio fundamental da dinâmica. Diz que a força resultante de um corpo é proporcional, é igual, depende da sua massa e da aceleração adquirida por ele, certo? Essa segunda lei nos dá caminhos para entender o porquê que os corpos são puxados para o centro da Terra, certo? Muita gente fala, é por conta da gravidade. Porém, a gravidade é a aceleração da gravidade, e se tem aceleração, tem força. Essa força especial é a força-peso, certo? E todo corpo sofre a ação da força-peso. Como a força resultante depende da massa, a massa vai ser a massa do corpo que você está analisando. Pode ser você, pode ser um cachorro, um carro, um gato. E a aceleração, no caso, vai ser a aceleração da gravidade. Então, essa força-peso é a primeira força particular ou importante das leis de Newton, certo? Além da segunda lei, nós temos também a terceira lei. Então, primeira lei, lei da inércia. Um corpo se mantém em repouso ou em movimento e só vai mudar esse estado de movimento se houver aplicação de uma força. Segunda lei é o princípio fundamental que estabelece a intensidade da força em um corpo. Lembre-se que essa força resultante ela é vetorial. Então, se você tiver mais de uma força atuando sobre um corpo, você precisa fazer uma análise vetorial nesse corpo, né? Lembre-se que forças no mesmo sentido somam-se, forças em sentidos opostos subtraem, e se elas formarem 90 graus entre si, resolvemos com o teorema de Pitágoras. Terceira lei é ação e reação. O que a ação e reação diz? Que toda força aplicada em um corpo sofre uma ação, é uma ação, né? E para toda ação existe uma reação. Como assim? Se você empurrar uma parede, a parede te empurra de volta. Ou seja, a ação foi empurrar a parede e a reação foi você ser empurrado pela parede, certo? E essas três leis são as três leis de Newton, ok? Bom, além da força-peso e da força é, do princípio fundamental da dinâmica, nós temos a força de atrito, que é bastante interessante, porque ela pode ser boa, dependendo do que você queira analisar, ou ela pode ser algo ruim, certo? Boa de que forma? Bom, o atrito ele pode vir a ser algo bom quando você precisa que uma superfície em contato com outra tenha uma certa quantidade de atrito para que não deslize esse movimento, não tenha um deslizamento. Exemplo, quando você vai caminhar, é importante que haja atrito entre o seu calçado, o seu pé e o chão. Porque se não houver atrito, simplesmente o seu pé vai deslizar e você vai ter dificuldade de se movimentar. Então, nesse caso, o atrito ele é bom, porque ele te ajuda a se movimentar. Da mesma forma que ele é importante na movimentação de um carro. Quando o pneu do carro gira, esse pneu precisa de atrito para que ele se movimente. E quando tem esse atrito, a gente consegue associar a terceira lei de Newton, que é ação e reação. O pneu do carro empurra o asfalto para onde? Para trás. E o carro vai para onde? Para frente.
Quando você anda, você empurra o chão para trás e você caminha para frente, certo? E nesses casos o atrito ele é benéfico, vamos colocar dessa forma. Ele pode ser ruim quando ele atrapalha o movimento, certo? Então, dependendo do que se esteja analisando, esse atrito ele pode ser ruim, certo? Bom, voltando aqui, ó, a força de atrito ela pode ser resumida a FAT, é uma força de contato, certo? Aparece entre duas superfícies que atua sempre de modo a oferecer resistência ao movimento. Sua direção é a mesma do movimento e contrário à força aplicada. A força de atrito existe de duas formas. Ela pode ser um atrito estático ou um atrito cinético. O atrito estático ele acontece quando não há deslizamento entre as superfícies, certo? Quando você está caminhando, certo? E o seu pé não está deslizando, aquele atrito ele é um atrito estático, porque o seu pé não está deslizando no chão, certo? Agora imagine uma freada de uma bicicleta, um carro ou uma moto, aonde a roda do carro trava e esse pneu começa a deslizar no chão. Esse atrito vai deixar de ser estático, porque há um deslizamento entre superfícies, e toda vez que tem superfície tem atrito, e esse atrito vai se chamar atrito cinético ou dinâmico, dependendo de como o material de vocês traga, certo? Como é que eu calculo essa força de atrito? Toda força de atrito depende da superfície, e a superfície é determinada pelo coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito é representado pela letra μ. E depende também da força normal, certo? Por que da força normal? Porque quando você está em pé sobre uma superfície, você empurra essa superfície para baixo, certo? Essa superfície que você empurra para baixo vai te empurrar para cima devido... Bom, depende da força normal, porque dependendo da situação, por exemplo, em uma rampa, o valor que você tem para a força que você está empurrando a superfície vai variar de acordo com a inclinação. Então é mais conveniente a gente utilizar o valor da força normal do que o valor da força peso. A gente vai entender isso mais lá na frente. Enfim, resumindo, a força de atrito equivale ao coeficiente de atrito multiplicado pelo valor da força normal, certo? E essa foto mostra um exemplo clássico de exemplo, né, da força de atrito. Um rapaz empurrando uma estante para frente, porém, quando essa estante é empurrada, existe, né, devido à superfície de contato entre o chão e a estante, uma força contrária. E essa força contrária, ela é a força de atrito. Se não tivesse contato entre o chão e o móvel, entre a estante, seria mais fácil empurrar, certo? Então, a força de atrito vai ser sempre a força contrária à força, né, ou ao movimento do objeto que você está tentando empurrar, certo? Então, resumindo, essas são as 3 leis de Newton, são bastante importantes. É interessante que você lembre delas, não esquecer que a força ela é uma grandeza vetorial, depende da massa e da aceleração, e nós temos algumas forças que são particulares, como a força normal, a força peso e a força de atrito. São as forças bem importantes para o entendimento da dinâmica e andamento do nosso conteúdo, certo? Então, eu estarei postando outras aulas em continuidade dessa, e por hoje é só. Valeu!